Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Luzia Muniz, jornalista, atira-se contra os deputados do MPLA, dizendo que os mesmos são analfabetos funcionais. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, Luzia Muniz, ele é a jornalista que não é comportada. Vocês vão entender, os mais velhos vão entender o recado, tá entendendo? Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike que é bem importante, usa a hashtag Tornemos Angola Grande, cria a sua própria opinião que é muito importante, porque só assim mesmo teremos que dizer, ou conseguiremos tornar Angola grande. E a família é basicamente isso. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é boa essencial. Então, sem mais babas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Luzia Muniz, jornalista, atira-se contra os deputados do MPLA, dizendo que os mesmos são analfabetos funcionais. Família, em breve J Privado estará comercializando camisas e chapéu com algumas frases que será o nosso lema daqui até 2027. Tá entendendo? E use a hashtag Tornemos Angola Grande. Porque esse é o objetivo, só assim conseguiremos nos livrar desse socialismo macabro, desse socialismo, desse comunismo que vem massacrando o povo angolano desde 75 até hoje. Olha aqui, ó, a socióloga Luzia Muniz fez duras críticas aos deputados do MPLA, chamando-os de analfabetos funcionais, incapazes de perceber os documentos fabricados em Angola e em escritórios em Portugal, tá entendendo? Dos 126 deputados, a mesma foi disse, abre aspas, dos 126 deputados, mais ou menos 20 são analfabetos funcionais, para não dizer uma coisa mais violenta que isso, analfabetos funcionais, ou seja, gente sem capacidade, com um nível de literacia tão elevado que não tem capacidade para ler e perceber os documentos que chegam à Assembleia do MPLA, fecha aspas, atirou a comentadora durante a edição do programa, né, Conversas Essenciais da Rádio Essencial, né, fonte Lil Pasta News. Vamos lá ouvir aqui o vídeo. Vai, família. Vamos lá ouvir. Let's get it. Bom, um deputado devia ser um legislador, para começo de conversa, porque a função principal da Assembleia, do Parlamento, devia ser legislar, tratar das leis. E tratar das leis que servem à sociedade, a sociedade no seu todo. Todo o conjunto de regras, as leis, o que são? São as regras que definem o comportamento dos cidadãos, quer individual, quer coletivamente, assim como toda a panóplia de instituições que fazem parte dessa sociedade. E cabe ao deputado, aos deputados, à Assembleia, definir as regras, o seu cumprimento, a sua eventual violação. Isso, na essência, deve ser um deputado e, consequentemente, um parlamento. Mas no caso da Angola, que é da Angola que estamos a falar, para ser muito realista, os deputados, grosso modo, há exceções, são meia dúzia ou uma dúzia de bajuladores que estão lá para adular o chefe, para defender o chefe e não o Estado ou os eleitores, porque a prática diz-nos isso, e está lá para defender também o seu próprio lugar de privilégio, porque se não adular o chefe, deixa de ser deputado, e se ele deixa de ser deputado, grosso modo, não tem capacidade de existir como uma figura, um ser social, e como às vezes mesmo como simples pessoa. Ele só é pessoa porque é deputado, quando devia ser o contrário, né? Okay. No caso de Angola. Aqui é uma coisa, Graça, que tu não podes ignorar nem subestimar. Tu olhas para os 126, são 126, né? Deputados do MPLA. 124. Desses 126, mais ou menos 120 são, eu diria, analfabetos funcionais, para não dizer uma coisa mais violenta do que isso. Analfabetos funcionais. Ou seja, gente sem capacidade. Ou seja, gente com um nível de iliteracia tão elevado que não tem capacidade para ler e perceber os documentos que chegam à Assembleia.
Então, Não, o que é que Luzia, acontece a essa Luzia, gente? acho que estás a exagerar. Votam com uma manada. Sim, Mas funciona acho que com uma estás a manada. exagerar. Estás a Não, não exagerar. estou, quer dizer, eu não diria 120, mas uma parte considerável daqueles deputados não tem capacidade para perceber aqueles documentos. Muitos deles fabricados lá, outros fabricados em gabinetes aqui em Portugal. E isto nós temos que ser muito claro a dizer as coisas. E essa gente não tem capacidade para perceber sequer. Nós lá em Catete dizíamos são impercebentes. É mais ou menos isso. A impercebência tomou conta da bancada do MPLA. E se tu és impercebente, tu não tens capacidade para votar em consciência. Tu votas com a manada. É o que acontece. Se for orientado a dizer, olha, temos que dizer que o nosso líder é o mais bonito, é o melhor do mundo. Simplesmente eles farão isso. Não há capacidade de análise, de crítica, não há condições para isso. Porque é preciso ter formação e informação, as duas coisas, para ter essa capacidade. Não é só defesa do taxa, é também limitação mesmo dentro da bancada. E algumas pessoas nós conhecemos, graças a... E sabemos que não seriam deputados, mas em parte nenhuma do... Luzia, temos que... Penso que estamos esgotados nesse assunto, então vamos, na verdade, ao cerne da questão. Luzia, o MPLA continua a gerir com bastante pânico essa iniciativa de destruição da UNITA. Portanto, vê-se bastante inquietação, bastante perturbação. Ainda ontem houve um ato de violência gratuita no Chico, que reflete esse pânico todo que tomou conta. Luzia, tu que és socióloga, ocorre alguma explicação para esse pânico generalizado que tomou conta do MPLA? Não, nós vamos... sim, tem explicação, sim. Na história de Angola, nestes quase 50 anos de governação do MPLA, o MPLA sempre funcionou, mesmo no pós-92, como uma espécie de partido único, aquilo que Jean-Michel Mabeco Tali define como partido-Estado. E esse como partido único não é confrontável. Os partidos únicos não se confrontam com nada. Tem esse simulacro de democracia. E às vezes o nosso erro, mesmo de análise, é partir do princípio que as normas de uma democracia também existem naquela sociedade ou na nossa sociedade. Não existe de todo. E então é preciso evitar que essa discussão à volta da destituição de João Lourenço não é só evitar a destituição, primeiro, é evitar essa discussão. Porque só a discussão em si própria, e se ela for em sede de parlamento, pode significar, e significará certamente, o princípio do desmantelar de um regime fechado, de um regime autocrático. Porque nós vamos discutir, nós, o Parlamento e a sociedade toda, o que é que vai discutir? Vai discutir as limitações, a incapacidade ou a incompetência do Presidente da República. Porque aqui não vale a pena pensar em coisas colaterais. É João Lourenço. Aqui o que está em causa é João Lourenço. Deixemos lá os assessores, os quilessas, como se diz em Quimbundo. Então nós vamos discutir que ele é incompetente. Nós vamos discutir que o João Lourenço não tem capacidade para dirigir o país. Nós vamos discutir que o João Lourenço não tem projeto para tirar os angolanos do precipício em que se encontra. É isso que está em causa. Só admitir como hipótese, que uma divindade, como eu dizia outro dia e repito, como ele é tratado dentro desse regime, admitir como hipótese que essa divindade é incapaz, é incompetente, não tem ideias, não tem projetos para resolver os problemas
que afligem as populações. Isto é a maior derrota que o MPLA podia ter nestes tempos. Eu penso, mas Mulaza está a dizer que acredita que numa eleição a CNE diga que o MPLA perdeu as eleições? É isso? É isso. David, é isso. Não, eu acho que o Mulaza está aqui a ignorar um elemento fundamental. Primeiro, quem estuda a teoria das probabilidades percebe que a probabilidade de, em 4 atos consecutivos, a percentagem de perda ser exatamente a mesma, ou muito próxima, é quase uma probabilidade zero. Isso é uma e há manipulação. aqui uma questão que nós não podemos ignorar. O MPLA até pode ser poder com 20%, com a Constituição que nós temos, desde que não haja nenhum outro partido que tenha 20, qualquer coisa por cento. Por isso, mesmo que eventualmente, dentro dessa teoria da probabilidade que o MPLA encontrou para si próprio, nas próximas eleições perca 10%, que significa ficar com 41%, criando os partidos, mais uns PHs, mais 2 ou 3 PSHs por aí fora. Significa, e com uma divisão da Frente Patriótica. Não sei se a Frente Patriótica voltará a existir nestes moldes, até por razões constitucionais. O Bloco Democrático tem de se apresentar a eleições como Bloco Democrático, ou dentro de uma coligação, mas como Bloco Democrático. E para isso era necessário que essa coligação não se chamasse UNITA. E pode advir daí a cisão no Bloco Democrático, para além dos comportamentos que vamos percebendo do Abel Chivucovu. O MPLA não precisa, para se manter no poder, com a nossa Constituição, de ter maioria absoluta. Esqueçam a ideia de geringonça, que a nossa Constituição não permite a coligação pós-eleitoral. Tem que ser pré-eleitoral. O que significa que o MPLA pode ser poder com 40%. O MPLA pode continuar a ser o presidente da República com 30%, desde que o partido que vai a seguir só tenha 29%. Luzia, eu não estou a pôr isso, em campo. O que eu estou a defender. Com o MPLA, independentemente de quem for, olhando para a direção do MPLA, independentemente de quem for o eventual substituto de João Lourenço, eu não acredito numa mudança de regime. E quando eu falo em mudança de regime, sim, tens razão, David, através de uma revolução. Eu não estou a pensar nas pessoas pegarem armas, porque fazer uma revolução não é necessariamente pegarem armas. A revolução é essa mudança completa que é preciso fazer ao regime como ele está. Porque nós temos uma autocracia e se formos para análise um bocadinho mais fininha, nós vamos chegar à conclusão que nós temos uma ditadura. E ela não é reformável, não é refundável. Eu não me estou a lembrar na história dos regimes políticos uma ditadura que tenha sido reformada ainda por cima pela graça do próprio ditador. Luzia, nós não estamos desalinhados de forma rigorosamente alguma. O que eu estou a dizer é o seguinte: ainda que o MPLA é diferente o MPLA governar com os 20% ou com os 30% ou com os 40%, como a Luzia diz, do que governar com os tais 2/3, com os quase 60%. Mas depois com o dinheiro compra os PHs do Parlamento. Não, mas a questão, eu respeito e compreendo a forma como coloca a questão, mas eu vejo a evolução do processo político angolano e repito, desde pelo menos que as eleições se tornaram periódicas, e eu entendo que o processo de erosão do regime é mesmo um processo, é qualquer coisa que está a levar tempo. Se nós tivermos amanhã um MPLA a governar, por exemplo, com 40%, como diz a Luzia, nós vamos ter necessariamente equilíbrios no país diferentes daqueles que nós temos. E do ponto de vista da evolução, da transformação para a tal democracia, nós teremos marcado mais algum passo para frente. Sim, mas se tu esperas até 2027, em 2027, em vez de teres 4 milhões de crianças sem escola, tu tens 6 milhões. Nós não temos tempo para esperar. Sim. Não há tempo para esperar para uma mudança que vai acontecer daqui a 10 anos.
Angola não pode continuar como está. Não tem condições para viver mais de 10 anos na situação que vive hoje. Tu hoje tens mais de 4 milhões sem escola. Nós vamos esperar ter apenas no ensino 5% das crianças? Sim, mas eu quero... Isso é inadmissível. E a família, o que vocês têm a dizer? Ela é uma jornalista comportada ou não comportada? E a família, é basicamente isso. O vídeo hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque sabe a notícia. Você sabe para nós tem notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de jogo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que essa opinião é muito importante. E temos de outro, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega de você, a TV que não baixa lá você, maniguinha.